Eu me lembro como se fosse ontem. Entrei no meu quarto e comecei a pôr Deus à prova. Eu disse a ele, se Yeshua é realmente o Messias, por favor, revela-te a mim. E você é ortodoxo agora? Sim, e eu pedi um milagre. E ele fez. No fundo do meu coração, pensei que aquilo devia ser apenas uma coincidência. Mas ele fez de novo. Depois disso, me vi de joelhos, e minha oração era simples, algo como, por favor, Deus, perdoa-me pela minha incredulidade, e sê o meu Deus, e eu serei o teu servo. E depois dessas simples palavras, algo profundo aconteceu no meu coração. Eu perdi o medo. Eu não tinha mais medo de ser judeu e crer em Jesus. Eu simplesmente não me importava. Eu sabia quem eu era. Eu sou um crente em Yeshua, o Messias de Israel. Uau! Por que um homem judeu faria isso? Porque naquela mesma noite eu estava em uma congregação messiânica. Uma congregação messiânica? Uma congregação messiânica, isso. E o pastor daquela congregação estava pregando sobre Isaías capítulo 7. O rei Acaz havia sido convidado por Isaías a pedir um sinal. Mas o rei recusou. Ele se colocou como um homem religioso e disse, não tentarei o Senhor Deus. E a mensagem do pastor era, ponha Deus à prova, porque Deus quer revelar-se a você. Então, eu simplesmente repeti o que meu pastor havia ensinado naquela noite. Cheguei em casa e pedi um sinal a Deus, e ele se revelou milagrosamente. A única condição daquela oração era porque eu sabia que muitos judeus que seguiram Yeshua foram rejeitados por suas famílias. E minha oração era... Sua família era ortodoxa? Sim, e ainda é. E a minha oração foi, por favor, Deus, que eu não seja rejeitado, assim como tu foste rejeitado pelo teu povo. E sabe de uma coisa? Depois de 30 anos, Yeshua continua sendo fiel. Deus é fiel. Eu não fui rejeitado pela minha família. Sou respeitado. Continuo em contato com todos os meus primos e minhas tias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele respondeu Amém. a sua oração. Amém. Que lindo! E sabe, muitos judeus ortodoxos chegam a cumprir a tradição da Shivá, que é como se fizessem um funeral Isso por é um judeu verdade. que passa a crer Era em Jesus. exatamente isso que eu Isso temia. por si só já é um milagre. Sim, Uau! sim. Que bonito! Deus está operando. E Ele trabalhou através da nossa família porque nós vivíamos na Ásia Central. Quando cheguei a Israel, algo mudou na minha perspectiva, porque na antiga União Soviética não acreditávamos em Deus, mas eu mantinha as tradições e frequentava a sinagoga porque pensava que preservar nossa identidade judaica, guardar as tradições, ter uma casa kosher, celebrar as festas e guardar o sábado eram as coisas que nos preservavam durante o exílio. Mas agora, acredito que era o plano de Deus trazer, por fim, todos nós de volta à terra de Israel. Quando estava em Israel, comecei a aprender o idioma, servi no exército israelense e após o serviço militar, conheci um homem que não era judeu. Ele era russo e era um homem apaixonado pela Bíblia. Você estava buscando a Deus naquela época ou foi apenas um eu não encontro estava casual? buscando. Eu havia perdido dinheiro. Abri um negócio, mas ele fracassou. E eu estava meio deprimido. Então conheci esse homem. Ele me falava sobre a história judaica, porque lia a Bíblia o tempo todo. E percebi que eu não sabia praticamente nada sobre minhas raízes e minha própria história. Na sinagoga, líamos apenas os 5 livros de Moisés. Além disso, apenas pequenas porções dos profetas. E nunca conhecíamos toda a história do povo judeu. Então comecei a ler a Bíblia. Quando chegamos ao tema do Messias, ele me disse que Yeshua era aquele que havia cumprido todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Mas eu discutia com ele, porque naquela época, o rabino de Lubavitch, que vivia em Crown Heights, Nova York, ainda estava vivo. E praticamente todos em Israel acreditavam que ele era o Messias, porque as pessoas o chamavam assim, e ele nunca rejeitou esse título. Suas fotos estavam por toda parte em Israel, e até hoje você pode vê-las. Inclusive em Nova York.
Sim, então esse homem me disse, o verdadeiro Messias deve ser rejeitado e desprezado pelo povo judeu. E acrescentou, a única pessoa que continua sendo rejeitada e desprezada até hoje é Yeshua de Nazaré. Enquanto eu discutia com ele e ao mesmo tempo lia a Bíblia, esse processo foi longo, durou alguns meses. Então, comecei a frequentar uma congregação messiânica. Essa congregação havia sido fundada pelo ministério Chosen People Ministries, e o pastor daquela congregação era um judeu georgiano, vindo da Geórgia, na antiga União Soviética. E, em uma das noites, quando ele pregava sobre Isaías capítulo 7, convenceu-me de que deveríamos falar diretamente com Deus, porque Deus não é fruto da nossa imaginação. Ele é o Deus verdadeiro. Ele está vivo. Foi aí que você começou a frequentar a congregação? Isso mesmo. Ok, então você disse, vou pôr Deus à prova. Sim. E isso também é interessante, porque você não precisa acreditar em algo para testá-lo. Exatamente. Então eu não preciso acreditar em Jesus para tentar. Mas se você perguntar a ele, ele jamais rejeitará a sua pergunta. Eu realmente acredito nisso. E se você bater na porta, ele abrirá. Amém. Sim, 100%. Sim. Desde então, já se passaram 30 anos e estou cada vez mais convencido de que o meu Messias está vivo. E como Jó disse, eu sei que os meus próprios olhos contemplarão o verdadeiro Deus, não os olhos de outra pessoa, mas os meus próprios olhos o verão. Essa é a nossa esperança, que um dia o veremos face a face, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que crê nele e confia nele jamais será envergonhado. Amém. E fico muito feliz em ver você, um homem judeu, crente em Yeshua. Eu simplesmente amo isso. Então você se tornou um crente. Tenho certeza de que contou isso à sua família. Eles não o rejeitaram. O que você faz hoje com a sua fé? Sou pastor de uma congregação messiânica que foi plantada há Eu amo 14 isso. anos. Você não conseguiria inventar uma história dessa. Sim, nossa congregação foi plantada há 14 anos. Também ajudamos pessoas necessitadas em nossa comunidade. Recebemos novos imigrantes que chegam a Israel. Há 4 anos, quando começou a guerra na Ucrânia, acolhemos muitas famílias vindas da Ucrânia e também da Rússia. Esse é parte do nosso ministério. Também ensino Bíblia em um programa em russo, em uma faculdade israelense. Falo russo fluentemente, sim. E também sou guia turístico. Um homem de muitos talentos. Estou tentando, sim. Essa é a minha paixão. Eu amo viajar por Israel e combinar as histórias bíblicas com os lugares onde elas aconteceram. E em Israel você nem precisa ir muito longe, não é? Há lugares bíblicos por toda parte. Sim. E nós estamos justamente aqui do lado de fora da casa de Simão. Isso mesmo. A casa de Simão. O curtidor, sim. Simão, o curtidor, sim. Foi aqui que Pedro teve a visão, através da qual o Evangelho se tornou disponível também aos gentios. Pedro, você acha que ele vai descer aqui? Pedro! Provavelmente não. Que história legal e fascinante. Eu realmente agradeço. E pessoal, vamos deixar na descrição os links da igreja dele, caso vocês queiram apoiá-la. Também deixaremos o link dos passeios turísticos para que vocês possam vir até aqui, conhecer Niria e fazer uma bela viagem com ele. Claro. Niria, muito obrigado. Estou muito feliz e animado em ouvir sobre a sua transformação de um judeu ortodoxo para um judeu crente em Yeshua. Amém. Você ainda se sente judeu? Um judeu completo.